o que vocês viram do São Paulo hoje contra o Mirassol. E o clássico de hoje à tarde, Corinthians e Palmeiras. O que vocês estão esperando dessa decisão do campeonato, hein, Mauro, Bruno Prado? Bom, uma final entre os dois melhores times do campeonato, né? O Palmeiras ele não fez uma grande campanha em números no campeonato por causa do calendário. Mas é claro que o Palmeiras está entre os dois melhores times do estado, né? Então chegam os dois melhores, né? O Palmeiras com o seu time titular, para mim é o melhor time de São Paulo, e o São Paulo vem logo atrás, né? E o Palmeiras eu coloco como o melhor por ter um trabalho mais consolidado. O Palmeiras vem conquistando títulos, ele tem um trabalho um pouco mais longo do Abel Ferreira, né? Até o Mauro falou aqui, né? O trabalho um pouco mais longo começou no fim de outubro, né? E já é o quarto técnico mais longevo da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é uma final entre os dois melhores mesmo, e eu até fiquei um pouco surpreso com a facilidade que os times encontraram desde as quartas de final. Eu achei que seria um pouquinho mais complicado, até pelo calendário, pela maratona de jogos, mas o único jogo mais complicadinho foi do Palmeiras com o Bragantino, que já era esperado que seria, porque o Bragantino é um time da Série A do Brasileiro. Mas o Corinthians ganhou muito fácil da Inter de Limeira, São Paulo ganhou muito fácil da Ferroviária, e agora na semifinal, o São Paulo ganhou fácil do Mirassol e o Palmeiras ganhou fácil do Corinthians também. Então chegaram os dois melhores times mesmo, e agora o Palmeiras com força total, claro que ele pode encarar muito bem o São Paulo. São estilos diferentes, São Paulo normalmente com um futebol mais vistoso, São Paulo gosta de ter um pouco mais a bola, o Palmeiras não faz tanta questão, mas é um time de um contra-ataque mortal, de um contra-ataque fortíssimo. Para mim é o contra-ataque hoje mais letal do futebol brasileiro. Então será uma grande final, estilos diferentes, mas duas equipes fortes, duas equipes que realmente são as melhores hoje do estado de São Paulo. Fala, Mauro Betti. Mauro, isso aí de futebol mais vistoso, até que ponto isso vale em uma decisão, Mauro Betti? E aí eu emendo a seguinte pergunta. O Palmeiras, nessa fase quartas de final e semifinal, não teve um caminho mais cheio de pedregulhos, mais tortuoso, Mauro? Foi. Pegou o Red Bull Bragantino, que foi o melhor time da fase de grupos, é uma equipe de Série A, e o Palmeiras não estava completo, tinha 3 titulares na sexta-feira à noite, parece absurdo. A gente está falando de 48 horas depois, e a excelência do que o São Paulo acabou de fazer contra o Mirassol, e o Palmeiras fez em Itaquera um pouquinho mais cedo. E o Palmeiras venceu no final 1-0, merecidamente, a equipe de Bragança. E agora o São Paulo fez o que fez na sexta-feira contra um bom time que é Ferroviária, e contra um time que é muito melhor que o Mirassol, não por acaso líder do grupo, não por acaso campeão da Série D, ainda que se alguns jogadores importantes por conta do Covid, mas o São Paulo triturou o Mirassol, fez 4-0, teve 12 oportunidades, concedeu desta vez apenas 3, contra a Ferroviária em bolas paradas teve dificuldades, teve um belo gol do Cajá de falta, teve mais uma falha defensiva do São Paulo pelo alto, que hoje não teve, né? Porque todo o time foi muito bem, é impressionante pela intensidade e o ritmo tricolor, jogando sexta-feira, jogando hoje, por isso eu entendo que embora tenha sido um resultado horroroso contra um time ainda mais pavoroso como o Rentistas lá no Uruguai, São Paulo está no bom caminho. Até pelo astral, para mim, ganha do Racing terça-feira à noite no Morumbi, encaminha a classificação e pode pensar na quinta-feira, no domingo, quando for, numa final sensacional de Campeonato Paulista. E que entenda a intenção da direção, comissão técnica, torcida e elenco, de que é mesmo a Copa do Mundo para o São Paulo. Mas é claro, para o Palmeiras também vai ser, que o Palmeiras não vai querer deixar o São Paulo sair da fila, como em 92, na última vez que se enfrentaram, o São Paulo do Tere Santana também não deixou, e foi impressionante, falando em maratonas, aquele São Paulo foi bicampeão paulista, começando num sábado à tarde, vencendo o Palmeiras num jogaço por 4-2 no Morumbi, logo depois o São Paulo embarcou para o Japão, num outro sábado para o domingo, horário de Brasília, ganhou de virada do Barcelona e ganhou seu primeiro Mundial, e na volta no outro domingo venceu de novo o Palmeiras por 2-1 e foi bicampeão paulista. Em menos de uma semana, São Paulo ganhou o mundo pela primeira vez, foi bicampeão paulista e era um timaço, a época muito melhor do que o Palmeiras. Agora entendo que além de não haver como comparar as qualidades das equipes, eu entendo que há muito mais equilíbrio, até porque também tem o Palmeiras campeão da América e que vai muito bem, obrigado, contra o São Paulo, que jogou mais vezes como titular, mas jogou melhor o campeonato. Está tudo em aberto, com 2 finais sensacionais, Espímpolo. O Giovanni Chacon tem as informações, não sei se o Giovanni Chacon está ok ou se ele já está descendo lá para os corredores, para as alamedas alegres do Morumbi. Quando São Paulo eliminado, perde, aqueles corredores fervem do Morumbi, mas hoje com certeza é muita festa. São Paulo volta a disputar um título paulista. Desde 2005 São Paulo não é campeão estadual. O que você conta para a gente aí do Morumbi, meu caro Giovanni Chacon? Boa noite, Chacon. Boa noite, Espímpolo. Daqui a pouquinho eu apareço com imagens, tá? Mas o São Paulo vence e convence, né? Talvez coisa que não acontecia na temporada passada. E
e o Tricolor está mais uma vez na final do Campeonato Paulista. Chegou em 2019 e chega agora em 2021. Em 2020, aquele tropeço histórico contra o próprio Mirassol aqui no Morumbi, 3-2. E a única derrota do São Paulo para o Mirassol na história. Agora, um ponto positivo e um roteiro que vai se cumprindo muito bem nesse Campeonato Paulista para o São Paulo, que é o seguinte: todos os jogos do Paulistão, São Paulo balançou as redes. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez o São Paulo balança as redes durante o Paulistão. E na temporada, apenas um jogo que não balançou, aquele 0-0 na Argentina contra a equipe do Racing. Ou seja, uma equipe com um ataque muito forte, chegou a 36 gols em 14 jogos, uma média muito positiva, e o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. Aliás, pelos números que o Chacon passou ainda há pouco, eu fiz aqui a conta, 2,57 gols por jogo, meu caro Espímpolo. É uma média muito boa e promissora aí, bom trabalho do técnico Hernan Crespo. Todo mundo meio ressabiado ali no começo do Crespo, vem fazendo um bom trabalho, Espímpolo. O trabalho é bom, pode ser coroado com um título, né? Eu costumo dizer que marca quem ganha, né? Porque é muito mais fácil você criticar quando alguém perde, né? O trabalho tem que ser esquecido e tal, não valeu nada porque o time não foi campeão. Ainda mais no Campeonato Paulista, que, com todo respeito, tecnicamente não é do mesmo nível de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores da América, de uma Copa do Brasil. É muito mais difícil você disputar essas outras competições, né? Mas, claro, para quem não ganha nada desde 2005, se o São Paulo for campeão em 2021, tem que comemorar e muito. E não como alguns dizem que o Campeonato Paulista não vale para nada. Olha o Corinthians aí, ó. Cabeça do técnico já rolou. Mesmo com alguns falando, isso é o Campeonato Paulista, não vale nada, é uma competição desse tamanhozinho perto das outras. Mas um técnico rodou porque foi eliminado no Campeonato Paulista, que para muita gente é uma competição pequena, sem muita importância. Quando começou a pandemia, na Europa, o que era decidido em 2 jogos foi para um jogo só. Enfim, aqui no Campeonato Paulista serão 2 jogos agora nessa fase decisiva do campeonato. Zé Manuel, o que é que muda em relação ao que vimos até aqui no campeonato, por exemplo? Não vai mudar nada pelo estilo do que o Palmeiras joga, apesar que hoje vimos um Palmeiras jogando, esperando o Corinthians, tinha até uma galera chiando aí, Abel tem mais time, poderia ter amassado o Corinthians, mesmo com a classificação tem gente que ainda vê um pouquinho de pelo em ovo. O que você acha, Zé, em 2 jogos? O que poderemos ver de diferente nessa decisão de campeonato do que fosse um jogo só, por exemplo, São Paulo com a melhor campanha, se jogasse só no Morumbi um jogo, Zé? Eu acho que em 2 jogos há uma vantagem para o Palmeiras. Se fosse num jogo só, seria do São Paulo. Pelo menos é a minha vantagem palmeirense. É a minha avaliação. Eu acho que o Palmeiras está mais pronto. Ele está mais jogado. Ele vem de decisões. Ele vem de duros embates. Certo. Ele está mais calejado, entendeu? Ele tem um treinador que vibrou pelos títulos conquistados na Libertadores e na Copa do Brasil. Sofreu com as derrotas nos pênaltis para Palmeiras e Defensa e Justiça. Depois um caminho duro de uma recuperação no Campeonato Paulista. Enfrentando o Bragantino em Bragança, que é duríssimo, e soube vencer. Enfrentou um derby contra o Corinthians, que tem um time fraco hoje, mas soube vencer, foi pragmático. Tem muita gente achando que ele devia fazer mais, ir para cima. Não, ele está sendo pragmático. Ele está jogando para ganhar, para passar, para se classificar. Ele está jogando com regulamento, né? E o São Paulo vive uma fase extraordinária. Então, num jogo só, esse futebol que o São Paulo apresentou contra a Ferroviária e contra o Mirassol, que são adversários mais fracos do que aqueles enfrentados pelo Palmeiras, mas jogou muito. O que está jogando esse rapaz no meu campo aqui, o argentino Benítez, é qualquer coisa de espetacular, de sensacional. Então você vai num jogo para decidir tudo, jogar tudo é uma coisa. Em 2 jogos, eu acho que aí tem essa coisa do Palmeiras estar mais jogado, numa estratégia, porque já vivenciou. São Paulo faz tanto tempo, né, que não passa por isso, que não chega no momento desse. Eu acho que ele tem muito mais coisa para pensar. Então por isso que eu penso, a diferença se fosse num só e em 2 jogos. Em 2 jogos, assim, ligeiramente, viu? Mas é assim, muito pouco. Uma diferença muito pouca, porque o Palmeiras retomou,
se recuperou. Com o time principal é duríssimo de ser batido e o São Paulo Futebol Clube vive um momento extraordinário. Há uma coisa física aí. E assim, se os jogos forem os dois na semana que vem, o que São Paulo faz com o Racing? Ele ainda não está classificado na Copa Libertadores. Está perto, mas não está. Ainda não ganhou, não é campeão do grupo, coisa que o Palmeiras já tem. Ou seja, o Palmeiras certamente contra a defesa pode jogar com o time B dele com tranquilidade e preservar os titulares. São Paulo tem que pensar no que fazer na terça-feira e eu não sei ainda o que exatamente ele vai fazer.